Já estamos aqui recebendo o vereador Isaac Silveira. Seja bem-vindo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Foca. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Atalaia. É sempre uma honra muito grande estar com você. A temperatura do programa sempre é quente, viu? É o perfil do programa, viu, vereador? Pelo anúncio. Tem que ser quente. Inclusive, até a logomarcazinha tem ali um símbolozinho, né? Laranja, né? Amarelo, representando o fogo, né? O fogo. Estamos prontos para essa batalha. Não, mas, ô, vereador, veja, na verdade é um bate-papo mesmo sobre o cenário político de Aracaju, né? Essa tensão entre os poderes, o senhor na condição de líder de Emília, e aí eu já começo justamente trazendo essa reflexão do que está acontecendo nos bastidores, principalmente desse conflito, um conflito que era até então dos bastidores e que se tornou público pelo vereador Lúcio Flávio, que é o vice-líder da prefeita, o senhor na condição de líder, né? Como é que o senhor observa como foi que começou todo esse conflito com Lúcio Flávio e também com alguns integrantes do agrupamento de Emília Correia? Veja, Foca, a prefeita Emília Correia é eleita com uma expressiva quantidade de votos, mas os partidos que compuseram a coligação que logrou êxito, especialmente o PL, o PSDB, conseguiram fazer 2 vereadores, Moana e Lúcio Flávio. E as outras 2 coligações, cabeçadas pelo PSD, PDT e pelo União Brasil e Podemos, juntos fizeram em torno de 19. Então você tem aí uma composição de minoria para o agrupamento da prefeita Emília Correia. Nós conversamos com o André Moura, nós somos do União, do Podemos, e o pessoal do PSD também conversou com o governador, que era hora de a gente ajudar a Aracaju a avançar, na minha concepção, a se reestruturar. André Moura, como líder do União Brasil e do Podemos, não criou nenhum empecilho, não pediu nenhum cargo, até hoje. Nunca houve uma reunião de Emília com o presidente estadual do União Brasil e nem muito menos o governador. Então foi uma relação muito republicana. Uma relação entre os vereadores e a prefeita. Com liberdade plena de cada um optar por seu fazer na política. E junto com o secretário de governo, Itamar, chamo de pastor Itamar pela intimidade que tenho com ele da minha época de igreja presbiteriana, nós começamos a montar a base, conversar com os vereadores, organizar, acordar e montamos uma base robusta, que hoje tem 22 vereadores. Então, conseguimos fazer uma coalizão dentro do parlamento, trazendo quem antes era a oposição, para vir ajudar nessa base que dá sustentação à prefeita Emília Correia. E a escolha do senhor como vice foi uma escolha da prefeita Emília? Como líder, né? A escolha do senhor como líder foi uma escolha dela, de Emília, ou foi uma escolha dessa base, desses 21 vereadores? Veja, sinceramente, foi mútua, porque foi quase uma imposição social, tendo em vista que eu tenho um pouco mais de experiência, e por 2 mandatos estive ao lado de Emília Correia. Então ela tinha uma relação de confiança, tem, comigo, e os vereadores também, que nós sempre dissemos que ninguém precisava se trucidar, cometer uma autofagia de morrer com suas pautas na política. Nós íamos dar sustentação à prefeita Emília Correia, mas respeitando a especificidade, a autonomia de cada vereador. E a Emília compreende isso plenamente, porque ela foi uma vereadora de oposição. Então eu conversei muito com os vereadores e havia um consenso que eu fosse esse elo de ligação entre o executivo e o legislativo. E da prefeita Emília Correia a mesma questão. Eu disse uma vez, numa conversa com ela, que o natural era que alguém do partido dela fosse o líder dela. Talvez o Lúcio Flávio, a Moana, mas que teria que haver uma transição, que era esse o meu papel na transição, de organizar a base, criar uma intimidade maior de Lúcio Flávio, que seria a figura mais interessada,
para que amanhã ele fosse o líder dela, já conhecendo todos os vereadores, mais próximo, mais afinado Isaac, com a base. Veja, vamos lá. Isso precisa ser destacado. Ter uma afinidade com a base. Isso. O senhor foi escolhido não só pela experiência na Câmara de Vereadores. O senhor foi escolhido porque o senhor tem afinidade com os vereadores, tem proximidade com os vereadores. Isso. O líder, na verdade, tem duas funções. Isso. Aliás, várias funções, mas eu acho que as duas são fundamentais. A primeira é justamente ter essa relação afetiva com os outros colegas e diminuir conflitos. Isso. Diminuir tensão entre os vereadores e a prefeito, no caso a gestão. O senhor acha que esse contato com a base o senhor tem, mas no conflito não tem tensionado demais? Eu acho que todo mundo perdeu a mão aí. A prefeita perdeu a mão, o senhor perdeu a mão, Lúcio Flávio também perdeu o time. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário e se o senhor tem uma autocrítica com relação a isso? Veja, se aguçou um pouco dessa contraposição entre mim e o Lúcio Flávio por conta do projeto da Loteria Municipal, que não é um projeto do Executivo, né? Embora eu tenha conversado com a Emília insistentemente sobre essa tese, de que é possível que o município tenha arrecado também por esse filão da economia, não é? Porque os jogos, eles são uma realidade no Brasil, tanto a Loteria Federal quanto a Loteria Estadual e as bets, que fazem parte desse mundo dos jogos de azar, ou dos jogos para quem arrisca a sorte. Isso aguçou a relação minha com o vice-líder, mas sempre foi no campo do respeito, das contradições de contraposição de informações. O que ocorreu também é que há um setor do governo que continua com mal-estar com alguns vereadores, porque não estavam no primeiro turno com Emília Correia. Que é uma parte dos vereadores que estão na base hoje, não obstante nós reconhecemos que nós não decidimos a eleição, mas acho que Andra teve 20 mil votos, um pouco mais de 20 mil votos. Então você implica dizer que a Emília teve 40 mil votos. Não, veja, e Andra teve 44 mil votos. 44. 44 mil, que coincidentemente foi a diferença de votos de Luiz Roberto para Emília, né? Então não há que se desprezar que os vereadores, 7 vereadores vieram espontaneamente ajudar a Emília no segundo turno. Mas eu não atribuo a isso a vitória de Emília. A escolha soberana do povo de Aracaju. Mas há ainda alguns que fazem parte, que estão na gestão, que têm uma angústia de que não viu Isaac lá no primeiro turno com ela, não viu Ricardo Vasconcelos, não viu antes de Tuca, que vieram depois do segundo turno, né? Salvo o Ricardo. Então, isso gera, de vez em quando, um mal-estar. E, de alguma forma, isso toca ao parlamento. Então, são comentários assintosos das milícias digitais, que eu chamo de milícias porque tem gente que um perfil falso. Então, eu estou dando uma entrevista, o cara fala assim, tira ele daí, ele é do PT, ele é da esquerda, essas coisas, sabe? Essa polarização que não quer acabar, que insiste. Mas o senhor acha que isso é orquestrado? É montado? Projetado por alguém para atacar os vereadores? Eu acho ou é algo natural? As duas coisas. Tem algo espontâneo, mas há uma mão invisível coordenando o processo. Está muito claro. Eu não posso declinar para você nomes, porque eu estaria aí abrindo um precedente de arguição judicial. E eu não quero fazer disso cavalo de batalha, porque a mim toca muito pouco. Inclusive, foi um comentário ontem do seu colega, Fábio Meirelles, e do presidente Ricardo Vasconcelos. A gente acha muito claro isso. Emília está longe disso. Emília está na execução da sua gestão e nós estamos procurando ajudá-la a ter sucesso. Veja, quando a Emília mandou para a Câmara o projeto dos ônibus elétricos, foi uma balbúrdia, a oposição se levantou, somos contra, 30 ônibus, podiam ser 120, 140 ônibus Euro V8, né? Combustível que polui imenso. E nós dissemos, Emília tem o direito de implementar em Aracaju uma política
ecologicamente ideal, menos poluente, assim como fizeram outros prefeitos no Brasil. E foi promessa de campanha dela, né? Exato. E eu disse isso, é um direito da gestão. Alguém pode não concordar, mas ela tem esse direito, assim como teve Fortaleza, São Paulo, eu fui dizendo isso. E nós aprovamos com a oposição contra. A gente aprova esses projetos, morrem. Você não vê ninguém desse grupo lá que milita constantemente nessa perseguição, que eu acho, com a Câmara. Ninguém diz assim, pô, parabéns ao parlamento. Mandou outro projeto em relação aos ônibus movidos a diesel, do PAC, aprovamos. É verdade. Então, a Câmara não rejeitou nenhum projeto da prefeita Emília. Nunca. O resto dos servidores, emendamos, consertamos, aprovamos. Agora, o Refis, aprovamos exatamente como veio do Executivo. A gente aumentou a margem em 2024 de movimentar o orçamento para 35% para ajudar a Emília no primeiro ano. A gente tem feito tudo para ajudar a gestão. Mas tem alguns que ficam por fora puxando, sabe? Puxando a corda, tensionando. Tensionando para poder dizer para a prefeita, olha, eu sou seu fiel escudeiro, eu sou fiel escudeiro. Só com esse objetivo? É porque quem não tem espaço na política por mandato procura ser ouvido, né? Quem não é visto não é notado. Então sempre tem aqueles dos bastidores e sempre tem aqueles amigos samba de uma nota só, que você não tem a opinião divergente. Ele fala assim, você dá certo, dá certo, dá certo. E eu acho que esse tipo de amizade não ajuda. Então, eu estou muito tranquilo. Eu acho que a Câmara tem momentos de tensionamento, sempre vai haver. Ontem o governo sofreu uma derrota fragorosa. Perdeu. E qual foi a fala dura que você viu do Lula? O presidente Lula, zero. O Jacques Wagner falou assim, perdemos e não vamos fazer desse cavalo de Troia. Cavalo de batalha, tal. Sim. Então, você vê que quando você tem experiência, sofre uma derrota, eles amenizam o impacto da derrota. O político sábio, experiente, ele dispersa a derrota, ele não concentra a derrota. No caso da Emília, ela não perdeu nenhuma vez, mas para na sociedade que ela tem uma base descoordenada que não logra êxito na Câmara. É mentira. É o contrário. Na história recente, Emília é a prefeita que conseguiu aprovar todos os projetos sem uma perda sequer. Certo, tudo bem. Isso aí reconhecemos, né, que a prefeita Emília não perdeu. Mas vocês instalaram duas CPIs, sim, vereador, que uma delas, do Natal Iluminado, atinge a prefeita Emília Correia. Em uma semana tensa, difícil, conflitosa, entre a gestão e a base também de sustentação da Emília na Câmara, que é uma base de vereadores que são aliados de André Moura e de Fábio Mitidieri. Então, o senhor não concorda comigo que a instalação dessas duas CPIs, sendo que uma atinge a Emília do Natal Iluminado, na verdade, foi um recado para ela, para dizer assim, opa, a gente pode, se quer tensionar, se quer aumentar o conflito, a gente está aqui para brigar. Foi esse o recado? Não, veja, primeiro que você usa a expressão atinge Emília, eu acho ela um pouco assim dura. Alcança a gestão de Emília. Certo, alcança a gestão de Emília. Antes de se instalar dessa CPI do Natal Iluminado, eu conversei com a prefeita. Disse, olha, há um sentimento, desde a gestão anterior, que houve um uso absurdo e assim, estratosférico, aumento estratosférico do valor do Natal Iluminado. 2023, 2 milhões e 700. 2024, 10 milhões. Isso. Nós noticiamos e denunciamos no rádio. Isso. Conversei com o Sidney, o secretário de Finanças. Ele disse, eu paguei aquilo que foi executado, que estava empenhado. Se fosse para executar, eu poderia impossibilitar o pagamento. Mas já havia sido executado e já havia sido empenhado. Na concepção do secretário, ele tinha o dever de cumprir aquilo que estava no processo licitado, na dispensa de licitação. Mas tem o controlador do município, o delegado Paulo Márcio, que emitiu uma notificação para a Fazenda, né, orientando o não pagamento, para não pagar. Tem esse documento que, não sei se ele foi extemporâneo, ou se ele chegou no momento correto, mas para a prefeita Emília Correia não há um fazer delituoso do processo. Não houve
uma prevaricação. O senhor concorda com ela? O senhor está trazendo a posição dela. Concordo, o senhor concorda com ela? Concordo. Que ela não teve, ela pode não ter culpa nesse pagamento do Natal Iluminado, que o secretário Sidney tem um raciocínio correto em ter pagado? Eu penso dessa forma. Imagine você, que você ganhou uma dispensa de licitação e veio aqui e reformou o estúdio. Pagou esse mês 50%, no próximo mês serão mais 50%. Eu chego no próximo mês e mudo o diretor, o gerente daqui. Ele fala, não vou lhe pagar mais não. Por quê? Porque eu acho que ficou caro. Mas agora, depois que eu executei, depois que as normas jurídicas foram todas contempladas, o Tribunal de Contas não arguiu isso. Então, o Ministério Público não arguiu isso. Na sua avaliação, essa CPI do Natal Iluminado não alcança a gestão de Emília? Alcança por efeito. Certo. Mas não, na minha avaliação, não vai atingir. Ela não vai ser responsabilizada? Não, na minha avaliação não. Quem vai ser responsabilizado vai ser exatamente quem onerou substancialmente os cofres com valores que saíram de 400 para 4 mil reais. As informações dão conta que tem refletores que custavam no mercado livre, no varejo, 400 reais, foram comprados por 4 mil reais. Nesse caso, o senhor está se referindo ao ex-prefeito Edivaldo e o ex-presidente da Insurb, Bruno Moraes. Quem efetivamente executou, né? Então a gente acha que os valores são estratosféricos e serão uma coisa. Mas isso será objeto da investigação, da fiscalização. É preciso notar o seguinte: a Câmara faz a CPI, faz um resumo do levantamento fiscalizado e entrega ao Ministério Público. Este, por conseguinte, pode oferecer denúncia ou não. Então fiquem tranquilos que somente o Ministério Público pode oferecer denúncia. Nós não podemos fazê-lo. Então a gente vai aprofundar a investigação. Ah, mas não foi no ano passado. Sim, mas a administração é impessoal. E você não pode deixar que isso graceje nos próximos anos. Já imaginou alguém fala, não, pagamos lá atrás, depois do executado vamos fazer novamente. Então acho que assim, a CPI constrange, mas também é um sinal de autonomia da Câmara, de independência. E Emília tem essa dimensão, porque ela foi vereadora combativa e oposição à antiga gestão. Então, portanto, é preciso colocar as coisas no devido lugar para que não pareça que Emília se interpôs, se contrariou, nada. Nenhuma ligação para nenhum vereador, nem vereadora. Não existe uma ligação. Eu posso lhe afirmar, contundentemente, assentado que Emília está na certeza que não cometeu nenhum crime. Então, o senhor assinou essa CPI porque o senhor tem a certeza também que ela não cometeu nenhum crime. É isso? Previamente, até que se prove, até melhor juízo, não encontro aí nenhum tipo de ação que possa significar algum tipo de crime. Não vejo. É por conta disso que o senhor assinou a CPI. Porque, veja, seria incoerente também, né, vereador? O senhor achar que houve um crime praticado pela prefeita Emília, pela gestão dela, e assinar uma CPI que investiga a prefeita que o senhor é líder. Não, mas a CPI serve para duas coisas. Serve para apresentar provas que houve o crime e serve também para refutar as provas, as supostas provas. Então a CPI é um instrumento que pode dizer, não houve, nós investigamos, fiscalizamos, quebramos o sigilo documental e não existe qualquer tipo de princípio de crime ou de alguma contrariedade do ordenamento legal. Antes de eu passar o serviço aqui, vereador, tem previsão para vocês começarem a colher os depoimentos, os trabalhos da CPI? Nós acordamos com o presidente Ricardo que a partir do final das festas juninas, do São Pedro, que será instalado a partir dos partidos a CPI, nominados os representantes por tamanho de partido, e assim começaremos os trabalhos. Perfeito. Agora eu vou falar algo muito importante, preste atenção, viu, vereador? Que no final o senhor vai se envolver aqui nessa história toda. Voltamos e hoje a gente recebe aqui no estúdio o vereador Isaac Silveira, líder da prefeita Emília Correia na Câmara Municipal. Vereador, o senhor tem esperança realmente que essa empresa, a Ramac, dê conta do recado na coleta de lixo? Me dá essa impressão, assim, a priori, as movimentações feitas por essa empresa é de maior
capacidade laboral. Eu estava explicando a uma co-irmã de que não foi fácil a transição daquele emergencial que estava se encerrando com a antiga empresa e a empresa que entrou e agora que foi rompido o contrato, porque quebrou o contrato com a empresa experiente, colocou uma nova. Não é bem assim. Houve um processo de tomada de preço, não é, emergencial, que exigia ser emergencial dado o tempo, porque se fosse uma licitação, levaria um tempo maior e a cidade ficaria sem uma empresa para executar a limpeza do lixo. Então ganhou a que fez a menor proposta e apresentou nos documentos as condições legais, materiais para poder executar o serviço. Ela se mostrou incompetente e, portanto, foi rompido esse contrato. Foi contratada uma nova empresa, desta feita com a maior capilaridade de atividades e com valor maior. Então não é que houve uma escolha pelo menor para fracassar e depois vir um maior. Não, é porque você é obrigado, mesmo numa dispensa de licitação, a acolher a melhor proposta, que à época foi a empresa... Não, na época Renova. Renova. E agora entra a Ramac, né? Ramac. Mas o que o cidadão quer no final das contas é ver a cidade limpa, não é isso? Exatamente. O senhor acha que a Ramac está no caminho certo? Acho que ela começa bem. E eu conversei com alguns diretores da empresa, até de forma muito amistosa, foi no Forró Caju, e eles disseram que estavam aumentando a quantidade de trabalhadores, de maquinário. Acho que nos próximos 15, 20 dias, a gente vai ter um painel fecha aí 30 dias mais ou menos, então nós teremos um painel mais claro de como será, quais são os resultados da Ramac. Cada um dia sem a cobertura da limpeza de lixo, você leva 3 dias para colocar esse um dia sem a limpeza em dia. Né, em dia. Para recuperar, né? Para recuperar, porque você tem que tirar o lixo deixado e o lixo do dia. Então, é o que se explica os mais experientes nessa área de limpeza urbana. Os ônibus elétricos e também essa mudança por completa da frota de ônibus em Aracaju. Prefeito Emília, na minha avaliação, na avaliação das pessoas, tem ido por um caminho até positivo, né? A promotora de justiça, a doutora Eusa Missano, deu entrevista ontem na Rádio Metropolitana e ela comentou isso. Ela disse que o transporte público hoje vive um outro momento. A prefeita Emília amanhã vai entregar 15 ônibus 100% elétrico, justamente por conta desse projeto que foi aprovado o empréstimo que foi aprovado pelos vereadores, né? É bom que se frise isso, deixe isso claro. Como é que o senhor observa esse novo cenário, já que o senhor, no ano passado, era muito crítico na gestão de Edivaldo Nogueira, principalmente com relação ao transporte? Veja, nós temos aí agora um cenário de uma prefeita que se miscuiu, que entrou para buscar resolver. Porque havia uma apatia, uma letargia muito clara da gestão anterior. A empresa Progresso havia praticamente falido, e depois mudou de nome, Paraíso, e trabalhador sem receber há mais de ano, pagava um mês, 2, ou seja, um caos total. E o prefeito, então prefeito Edivaldo Nogueira, fazia cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo. Emília entra e diz, eu entrei para resolver. Suspende uma licitação muito mal fadada, muito mal construída, e coloca um decreto, retira a Progresso Paraíso, vem uma nova empresa, ou seja, ela não teve medo, covardia de se inserir nesse processo, ameaçaram o Ministério Público, e acho que começou a dar uma nova formatação. Veio uma nova empresa, não é? A Atalaia ampliou até suas atividades também. Começou a pressionar as outras empresas para chegarem com ônibus com ar-condicionado, que é importante. Botou um limite de 12 anos nos ônibus que trafegam aqui em Aracaju. A empresa modelo tem tido dificuldades. Sim. A VRS também, a que ficou no lugar da Progresso, também tem algumas dificuldades. E está sendo notificado, ou seja, não é uma administração que fez como um avestruz, que baixou a cabeça e deixou, porque eu lembro exatamente que em 2023, 2024, tinha ônibus sem piso. O piso
com buracos, as pessoas andando e vendo lá embaixo o asfalto. O senhor falou aí da empresa modelo, veja, claro que tem as dificuldades, mas a empresa modelo chegou com ônibus com ar-condicionado, a Atalaia também, chegaram com vários ônibus com ar-condicionado, mas a VRS, que chegou no lugar da Progresso, não apresentou ainda nenhum ônibus com ar-condicionado. Todos são ônibus sem ar-condicionado, mas que está dentro do decreto de 12 anos. Perfeito. Que é menos mal, né, vereador? Isso, menos mal. Menos. Mas acho que com a pressão social e de termos outras empresas, essa empresa VRS vai ter que se enquadrar. Eu já propus uma vez na Câmara, mas não passou, que todos os ônibus estivessem, a época foi no meu primeiro mandato, no prazo de 60 meses, todos estivessem com ar-condicionado, porque nós moramos numa cidade nordestina que, não obstante estar no litoral, Maracaju é uma cidade quente, o calor aqui no verão é muito, muito firme, muito forte. Mas acho que a VRS vai ter que se enquadrar também. Veja, Emília, repito, uma coisa é se omitir e dizer não é comigo esse assunto, é do setor privado, e vamos notificar. Não, ela entrou para resolver, sofrendo críticas, e transporte público coletivo. Se não tiver o subsídio, se não tiver a participação do ente, ou da União, ou do Estado, ou do próprio município, ele não prospera. Não é de se estranhar que nessas movimentações todinhas nós não temos uma empresa sergipana de transporte. Por que os empresários daqui não colocam? Porque ele não vê vantagem. Não parece fácil gerir uma empresa hoje de transporte coletivo, mas veja quantas faliram. Porque os insumos aumentaram, não é? A estrutura metálica, borracha, tudo que compõe a mecânica de um ônibus aumentou muito de valor e a passagem não paga isso. Então a passagem é muito cara, o custo é muito alto e tem que o Estado e o município entrar com subsídio ou com algum tipo de contrapartida, que no caso é que são esses ônibus que estão sendo repassados. Vereador, a gente está indo para a parte final já da entrevista. Eu queria que o senhor avaliasse a chegada de Ricardo Vasconcelos como primeiro suplente, candidato a primeiro suplente de André Moura na disputa do Senado no próximo ano. Ele falou aqui, revelou aqui, inclusive, né, que estava 100% acertado com André Moura, que ele vai sim se candidatar como primeiro suplente. O que isso significa? Primeiro, para nós que fazemos a Câmara, um orgulho muito grande, porque Ricardo, antes de tomar essa decisão, conversou com todos nós, os mais próximos, efetivamente, de Ricardo. E acho que Ricardo mostrou nesses 4 anos, né, agora no 5º ano de mandato, uma capacidade de interagir muito forte com a sociedade aracajuana. André Moura foi o segundo mais votado na última eleição, na penúltima eleição para senador. Sim. Eram 2 vagas. Ele sai do interior como o segundo mais votado, colado ali, se não me falha a memória, em Alessandro, e perde em Aracaju. Eu acho que a presença de Ricardo Vasconcelos vai dar uma capilaridade maior à campanha e aí o povo de Aracaju é que dirá quem serão os seus senadores escolhidos. Mas eu vejo com bons olhos, porque eu que estou na União Brasil, ter o suplente do PSD na pré-candidatura de André Moura representa vivacidade no fazer da política aqui em Aracaju. Vereador, obrigado pela sua presença, boa sorte no trabalho. A gente vai acompanhar aqui no Atalaia Mais, o Traquejo da Política, lá no rádio também, na Metropolitana. Convido a você para amanhã sintonizar das 6 às 8 da manhã, 90,5 no seu rádio e também no YouTube aqui da TV Atalaia. E às 2h45 a gente se encontra aqui no Atalaia Mais. Forte abraço.